Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo César Teixeira Pacheco, sou estudante de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Santa Maria, Campus Cachoeira do Sul. Olá, pessoal. Eu sou o Gustavo Lenha de Stephen, também sou estudante de Engenharia Elétrica na Universidade Federal de Santa Maria, no campus de Cachoeira do Sul. O nosso projeto é orientado por nossa professora Ana Luísa Soubia. O mesmo é intitulado Apoio Pedagógico e Aulas Extracurriculares, Ciências Exatas para Discentes do Ensino Fundamental e Médio. Bom, pessoal, então na nossa 31ª aula, trataremos sobre o assunto de fatoração de polinômios, que é definido como sendo a representação de um número ou uma expressão como um produto de fatores. A decomposição de expressões e números em fatores é assegurada pelo Teorema Fundamental da Aritmética, o TFA, que diz que todo número inteiro maior que 1 pode ser decomposto em um produto de números primos. Veremos agora os tipos de fatoração. O primeiro tipo que veremos será o fator comum em evidência. Usamos esse tipo de fatoração quando existe um fator, letra ou número que se repete em todos os termos do polinômio, colocando estes fatores na frente dos parênteses. Dentro dos parênteses ficará o resultado da divisão de cada termo do polinômio pelo fator comum. Temos dois polinômios de exemplo: 12x mais 6y menos 9z e 36x mais 24x menos 12x. O primeiro polinômio, nós temos que o fator comum é o 3, ou seja, 12x dividido por 3 resultará em 4x. 6y dividido por 3 resultará em 2y e 9z dividido por 3 resultará em 3z. Portanto, a representação do polinômio será dada por 3 vezes, abre parênteses, 4x mais 2y menos 3z. Já o polinômio de baixo, nós teremos que o fator comum será o 12x, ou seja, 36x dividido por 12x dá 3, 24x dividido por 12x dá 2 e 12x dividido por 12x dá 1, ou seja, 3 mais 2 dá 5, menos 1 dá 4. Então, a representação será 12x vezes 4, que resultará em 48x. Vamos ver agora o passo a passo. Então, o primeiro passo é identificar se existe algum número que divide todos os coeficientes do polinômio e letras que se repetem em todos os termos. O segundo passo fala em colocar os fatores comuns, letras e números, na frente dos parênteses em evidência. E o terceiro passo é colocar dentro dos parênteses o resultado da divisão de cada fator do polinômio pelo fator que está em evidência. No caso das letras, usamos a regra da divisão de potências de mesma base. Vamos ver agora o agrupamento. No polinômio que não exista um fator que se repita em todos os termos, podemos usar a fatoração por agrupamento. Para isso, devemos identificar os termos que podem ser agrupados por fatores comuns. Neste tipo de fatoração, colocamos os fatores comuns dos agrupamentos em evidência. Vamos ver um exemplo. Fatora o polinômio mx mais 3nx mais my mais 3my. Então, este é o polinômio que deveremos fatorar. Colocando os termos que possuem x em evidência, nós temos x vezes m mais 3m. E colocando os termos que possuem y em evidência, nós temos y vezes m mais 3m. Neste caso, então, podemos representar o polinômio através de x vezes m mais 3m mais y m mais 3m. Como m mais 3n se repete na nova equação, podemos colocá-lo em evidência também. Portanto, teremos, abre parênteses, x mais y, fecha parênteses, vezes, abre parênteses, m mais 3n, fecha parênteses.
Vamos conversar agora sobre o trinômio do quadrado perfeito. Os trinômios são polinômios com três termos. Os trinômios quadrados perfeitos, a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado e a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado, resultam do produto notável do tipo, abre parênteses, a mais b, fecha parênteses, ao quadrado e, abre parênteses, a menos b, fecha parênteses, ao quadrado. Ou seja, a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado é igual a, abre parênteses, a mais b, fecha parênteses, ao quadrado. E esse é chamado de quadrado da soma de dois termos. Já a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado é igual, abre parênteses, a menos b, fecha parênteses, ao quadrado. E este é denominado quadrado da diferença de dois termos. Vamos ver o passo a passo. Primeiro, calcular a raiz quadrada dos termos que aparecem ao quadrado. Segundo, multiplicar os valores encontrados por 2. E o terceiro, comparar o valor encontrado com um termo que não apresenta quadrados. Se forem iguais, é um quadrado perfeito. Então, pessoal, agora que o César já ensinou para a gente o que é um trinômio de quadrado perfeito e como fatorá-lo, vamos fazer dois exemplos. O nosso primeiro exemplo pede para que a gente fatore o polinômio x² mais 6x mais 9. Nós temos que testar, então, e ver se ele é um polinômio de quadrado perfeito. Então, a raiz de x² é igual a x, e a raiz de 9 é igual a 3. E, se nós multiplicarmos por 2, nós encontraremos 2 vezes 3 vezes x, que é igual a 6x. Ou seja, como o valor encontrado é igual ao termo que não está ao quadrado, o polinômio é quadrado perfeito. Ou seja, x² mais 6x mais 9 pode ser reescrito como, abre parênteses, x mais 3, fecha parênteses, ao quadrado. Então, no nosso segundo exemplo, nós temos que fatorar o seguinte polinômio, x² menos 8 vezes x vezes y mais 9y². Então, vamos testar e ver se ele é um trinômio de quadrado perfeito. A raiz de x² é x, e a raiz de 9y² é igual a 3y. Então, fazendo a multiplicação de 2 vezes x vezes 3y, nós temos 6 vezes x vezes y. Reparem que o valor encontrado não coincide com o termo do polinômio. Vocês podem perceber que 8 vezes x vezes y é diferente de 6 vezes x vezes y. Então, como ele não é um trinômio de quadrado perfeito, nós não podemos utilizar, neste caso, esse tipo de fatoração. Outro tipo de fatoração que vamos abordar agora é a diferença de dois quadrados. Para fatorar polinômios do tipo a² menos b², usamos o produto notável da soma pela diferença. Ou seja, a² menos b² é igual a, abre parênteses, a mais b, fecha parênteses, vezes, abre parênteses, a menos b, fecha parênteses. Para fatorar esse tipo de polinômio, nós devemos calcular a raiz quadrada dos dois termos. Depois, escrever o produto da soma dos valores encontrados pela diferença desses valores. Vamos analisar um exemplo. Vamos fatorar o binômio 9x² menos 25. Primeiro passo, então, vamos encontrar a raiz quadrada dos termos. Então, a raiz de 9x² é igual a 3x, e a raiz de 25 é igual a 5. Então, vamos escrever esses valores como produto da soma pela diferença. Teremos 9x² menos 25 sendo igual a, abre parênteses, 3x mais 5, fecha parênteses, multiplicado por
abre parênteses, 3x menos 5, fecha parênteses. O último tipo de fatoração que nós veremos na aula de hoje é o cubo perfeito. Os polinômios a ao cubo mais 3 vezes a ao quadrado vezes b mais 3 vezes a vezes b ao quadrado mais b ao cubo e a ao cubo menos 3 vezes a ao quadrado vezes b mais 3 vezes a vezes b ao quadrado menos b ao cubo resultam do produto notável do tipo, abre parênteses, a mais b, fecha parênteses ao cubo, ou, abre parênteses, a menos b, fecha parênteses, ao cubo. Então, assim, a forma fatorada do cubo perfeito é, no primeiro caso, nós teremos, abre parênteses, a mais b, fecha parênteses, ao cubo. E no segundo caso, abre parênteses, a menos b, fecha parênteses, ao cubo. Para fatorar polinômios desse tipo, nós devemos calcular a raiz cúbica dos termos ao cubo. Depois, é necessário confirmar se o polinômio é um cubo perfeito. Se for, elevamos ao cubo a soma ou a subtração dos valores das raízes cúbicas encontradas. Vamos ver um exemplo. Vamos fatorar o polinômio x ao cubo mais 6x ao quadrado mais 12x mais 8. Então, primeiro, nós temos que calcular a raiz cúbica dos termos ao cubo. Então, neste caso, nós teremos que calcular a raiz cúbica de x ao cubo, que é x. E nós temos que calcular também a raiz cúbica de 8, que nós também sabemos que é 2, pois 2 elevado ao cubo é igual a 8. Então, depois, nós precisamos confirmar se este é um cubo perfeito. Então, vamos multiplicar 3 vezes x ao quadrado vezes 2, que é igual a 6x ao quadrado. E também 3 vezes x vezes 2 vezes 2, que é igual a 12x. Como os termos encontrados, então, são iguais aos termos do polinômio, é um cubo perfeito. Assim, a sua fatoração será x ao cubo mais 6x ao quadrado mais 12x mais 8 pode ser reescrito como, abre parênteses, x mais 2, fecha parênteses, ao cubo. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre fatoração de polinômios e nós aguardamos vocês na próxima aula, que será sobre o Teorema de Pitágoras. Até lá!